Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir que Deus fale conosco nessa manhã, agora por meio da palavra. Deus já falou no momento da música, Deus já falou e a gente não percebe. Quando a gente acorda já, Deus está nos falando, né? A gente tem que estar atento à voz de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã. É um privilégio estarmos aqui. E agora pedimos, Pai, da Tua rica misericórdia. E nos ajude, Pai, a transmitir a Tua palavra ao Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Algum voluntário, alguém de coração grande, podia trazer uma água para mim? Uns 2, 3 copos, né? Eu não comi sal de manhã, tá, irmãos? É que dá sede mesmo. Muito bem. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pedro, capítulo 1, versículo 3. Nós começamos domingo passado uma série, vamos caminhando aí, né? Em 1 Pedro. Todos acharam? Se tem alguém do seu lado que não... Os meninos normalmente colocam, mas às vezes demora, né, Rafinha? Um computadorzinho e dá um lagzinho, mas tudo bem. Eu vou ler, você abre a sua Bíblia, se você tiver alguém do lado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa é a versão King James. Na Almeida Corrigida Fiel diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Muito obrigado, Viviane. Se você pede para um homem, eles iam trazer 5 copos. Mulher, uma jarra e um copo. Pronto, resolveu. Muito bem. Nessa manhã eu quero refletir, e o Otávio me deu a missão da gente ir até o versículo 9. Mas nós não vamos sair daqui do versículo 3, porque é impossível sair correndo desse versículo. Porque o que tem aqui dentro é algo espetacular e queremos que Deus nos ajude a entender esse texto. O apóstolo Pedro, ele dá sequência à introdução de sua primeira carta com uma doxologia arrebatadora, exaltando a maravilha da salvação. Ele considerou essencial iniciar o corpo da carta com esse hino jubiloso de louvor, pois os cristãos a quem ele escrevia estavam enfrentando perseguições promovidas pelo Império Romano, e o Otávio destacou muito bem a semana passada. E essa passagem é, portanto, um hino de adoração destinado a encorajar os cristãos que viviam em um mundo hostil, convidando a olhar além dos sofrimentos temporais. O Josué falou dos sofrimentos, né? E o sofrimento deles aqui, irmãos, eram terríveis. Eu tenho um livro que chama Pais Apostólicos. Você não tem noção do que eles descrevem nesses livros, né? O livro dos mártires também. Mas era um momento difícil da igreja. E alegrar-se, então, olhar além dos sofrimentos temporais e se alegrar na herança eterna que possuem em Cristo. A doxologia de Pedro contém elementos que ajudam todos os crentes a louvar a Deus de forma mais consciente e profunda, com o objetivo de levar a igreja a compreender melhor a sua herança eterna e assim adorar e bendizer a Deus com mais plenitude. E Pedro apresenta 5 características essenciais dessa herança. Comentou no versículo 3: a sua origem, o propósito, o meio pelo qual é recebida, a essência e a garantia dessa herança. E agora, antes da gente começar a estudar o versículo, a gente precisa entender o que é doxologia. O que é essa palavra? Essa palavra doxologia vem do grego doxa, que significa glória, honra,
Louvor e logia ou logia vem de logos, significando palavra, discurso ou declaração. Portanto, doxologia significa literalmente palavra de glória ou declaração de louvor. Em termos simples, uma doxologia é uma expressão verbal de adoração e exaltação a Deus, frequentemente encontrada em orações, hinos e cartas bíblicas. Uma vez que a gente entende o que é doxologia e qual que é a função e propósito da doxologia, na Bíblia, a doxologia tem como objetivo, só para os irmãos entenderem, reconhecer a grandeza, soberania de Deus. É uma forma do ser humano reconhecer quem é Deus, seu poder, santidade, misericórdia e fidelidade. Encerrar orações, cartas ou cânticos com louvor. Muitos textos bíblicos terminam com uma doxologia como um selo de glória a Deus. Outra função é despertar o coração à adoração. Elas nos lembram de que toda doutrina, toda bênção e toda obra deve resultar em louvor a Deus. A doxologia é um ponto em que a reflexão teológica se transforma em adoração viva. Grava isso. Se transforma em adoração viva. Como que ele começa o versículo 3? Bendito seja o Deus e Pai. Em 1 Crônicas, vou citar alguns exemplos para os irmãos entenderem a importância da doxologia. 29, 11 e 13. Tua é, Senhor, a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Davi aqui está exaltando a glória de Deus, depois de levantar os recursos, para a construção do templo. O Salmo 150, do 1 ao 6, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Todo ser que respira, louve ao Senhor. O salmo inteiro é uma doxologia, uma explosão de louvor do início ao fim. No Novo Testamento, tem uma que a gente canta direto, Romanos 11, 33 a 36. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo encerra uma longa exposição. Se você estudar Romanos, do 1 ao 11, é só doutrina. Exposição teológica com uma doxologia. O conhecimento de Deus leva naturalmente a uma adoração. Em Judas tem uma bem conhecida, capítulo 1, versículo 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para fazer guardar de tropeçar ao único Deus, nosso Salvador, glória, majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Então a doxologia na vida da igreja ao longo dos séculos é algo normal. No livro que eu falei para você, você vê muito sobre isso. E então, além da Bíblia, a tradição cristã continua usando doxologias em seus hinos, liturgias. E um exemplo que é muito conhecido, se você for pesquisar, é ao Deus Supremo Criador, ao Filho Redentor Jesus e ao Eterno Consolador, toda a terra. Amém. Acho que eu vou trocar, E essa canção é chamada justamente de doxologia, usada como expressão final de adoração. Então, como identificar se um dia você estiver lendo a Bíblia, assim como nesse texto que nós vamos estudar nessa manhã? Características, Começa com as expressões de exaltação. Como que começa esse versículo? Bendito. Bendito seja, a Ele seja a glória, louvado seja, glória a Deus. Essas frases normalmente introduzem um ato de adoração. Aponta para os atributos ou obras de Deus. Enfatiza a grandeza, poder, sabedoria, amor, misericórdia, fidelidade, eternidade ou soberania de Deus. Tem um foco em Deus e não no homem. A doxologia não pede nada, apenas reconhece e celebra quem Deus é. E pode encerrar um trecho importante como o do apóstolo Paulo, que a gente acabou de ler.
Talvez você esteja perguntando, pastor, por que você está falando tanto disso? Você vai entender por que Pedro fez um cântico, né, ao Senhor. E o quinto elemento é que normalmente a doxologia, ela está num tom poético, né? Por isso que os salmos trazem muito essa questão de louvor ao nosso Deus. Mas o versículo começa com a palavra bendito. Que caracteriza, todo o trecho caracteriza, do versículo 3, uma adoração a Deus. Mas o que significa a palavra bendito no seu original? Lembrando, irmãos, que o Novo Testamento foi escrito em grego, porém a mentalidade por detrás é toda hebraica. Então, qual que é o sentido da palavra bendito? Ela vem de uma palavra Baruch Rabab Shem Adonai. Quando Jesus entrou em Jerusalém, o povo gritava o quê? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então a ideia da palavra que aparece bendito é conceder favor, transmitir bênção, também reconhecer com reverência. Então essa palavra, ela traz no seu bojo essa ideia de conceder bênção, favor, reconhecer com reverência. Com reverência. Tanto é que o salmista no Salmo 103:1 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E a ideia aqui, irmãos, vai além um pouquinho. Tem uma palavra no hebraico, que é a palavra que deriva essa daqui de bendito, traz a ideia de ajoelhar-se, de reverência, me prostrar diante desse Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Então, isso mostra que bendizer está ligado ao ato de se ajoelhar numa postura humilde diante de Deus, uma postura de humildade diante de Deus. É interessante porque que Pedro começou assim. Seja no hebraico, seja no grego, a ideia é a mesma, é se prostrar, é se adorar, transmite reverência. E bendito, então, traz o quê? Paulo vai usar lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, abre lá comigo, só para você entender no Novo Testamento, assim como Pedro fez também em 1 Pedro. Capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja quem? O Deus e Pai. Ele usou qual palavra? Bendito. E é interessante, sabe por quê? Efésios foi escrita para falar da majestade que é a criação chamada igreja. E aqui Paulo ele vai exaltar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo por essa grandeza. Então bendito seja Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então Paulo começa a sua carta, depois de fazer a saudação tradicional, exaltando, glorificando aquele que é único, que merece todo o nosso louvor, toda a nossa honra e toda nossa glória. Ou seja, somente Deus é digno de louvor, digno de ser exaltado e adorado. Ficou claro para você o que é doxologia? Ficou claro para você o que é bendito? E por que Pedro começa? Eu vou te explicar por quê. Ele começa com essa adoração ao Deus e Pai, nosso Senhor, com louvor. E quando eu estava estudando, eu falei, poxa, você estuda o resumo da carta, você estuda tudo que o povo estava passando, você lê, você pesquisa, você vai em fonte histórica, vê o sofrimento daquele povo, o que eles estavam enfrentando, e essa carta é circular porque era para ser lida em toda a região, como foi explicado domingo passado. E aí o apóstolo Pedro
começa com uma doxologia, começa louvando, glorificando a Deus. Como assim? Por quê? Isso mexeu muito comigo. Quem era Pedro? Lembra dele? Quando ele foi chamado pelo seu irmão. Tudo que Pedro passa nos evangelhos, todo mundo acha que Paulo é mais citado no Novo Testamento. O apóstolo Pedro é bem mais citado que o apóstolo Paulo. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Aquele homem que teve as suas decepções, que pecou, que negou Jesus, que foi restaurado por Jesus, agora inspirado pelo Espírito Santo, ele começa uma carta fazendo algo extraordinário, glorificando a Deus. Irmãos, é como se ele estivesse aqui hoje falando assim: irmãos da Barreirinha, não importa o que vocês estão passando, bendito seja o nosso Deus e Pai. Vocês estão passando no meio do fogo, provações, estão sendo mortos dia após dia, mas independente disso, bendito seja o nosso Deus e Pai. É só uma íntima comunhão com Deus que é capaz de levar uma pessoa, assim como Pedro, nós também somos chamados a glorificar Deus em meio à provação, a cantar louvores. Por isso que domingo passado eu estava falando até na congregação, é loucura ser cristão. O evangelho é loucura para esse mundo. Você sabe por quê? Por mais que eles estavam sendo mortos, por mais que eles estavam sendo torturados, por mais que parecesse que ia acabar ali, que todo o projeto que Jesus tinha falado para os seus apóstolos, que ia levar, parecia que o fim tinha chegado. No meio da dor, do sofrimento, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O louvor, ele exala do meio do sofrimento ao Deus, ao nosso Deus. É algo extraordinário. É algo extraordinário. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, eu quero pensar com você nessa manhã e pensar alguns pontos que esse versículo nos apresenta. Em primeiro lugar, eu disse que são 5 características, vamos ver se a gente consegue com o tempo. Primeiro, origem. Qual que é a origem? Qual que é a razão? Pedro começa louvando a Deus por sua salvação. E ele começa exaltando a Deus porque a salvação é obra exclusiva de Deus. Deus nos amou. Quando você lê Efésios lá, que Deus nos amou antes da criação do mundo. E todo o projeto foi em Jesus Cristo. Ele deve ser exaltado por tão grande salvação. Seu nome deve ser magnificado por presente tão glorioso. Pedro entende que é necessário que os crentes bendigam a Deus. Qual foi a última vez que você agradeceu por tão grande salvação? Qual foi a última vez que você louvou a Deus com suas palavras e agradeceu por tão grande salvação? E essa intenção é tão evidente, e que no original, no texto grego, fica assim, ele omite o verbo ser, e ele coloca assim no original: bendito o Deus. O que expressa a expectativa de Pedro de que seu público renda graças a Deus, reconhecendo como a fonte de toda herança espiritual. O apóstolo adora a Deus e exorta os demais a fazerem o mesmo. Uma coisa a gente está nessa manhã sem perseguição, sem nada, cantando, louvando a Deus. Outra coisa é você estar no meio da perseguição e alguém falar assim: irmãos, vamos glorificar a Deus por tão grande salvação? Vamos agradecer pela essa herança eterna que nós recebemos? Vamos louvar o nosso Deus? É diferente, é ou não é? Uma coisa é você estar vivendo uma tranquilidade, outra coisa, você em meio à dor e sofrimento, glorificar a Deus. Essa é a origem. A primeira razão que o versículo apresenta é que a origem é em Deus. A salvação vem de quem? De Deus.
E você sabe, irmãos, que é interessante isso. O Evangelho é a resposta para toda a sua angústia. Sempre vai ser. Pode surgir modinhas, sair modinhas. O que vai preencher o seu coração, o que vai encher seu coração de esperança, é a sua vida no Senhor Jesus Cristo. É você confiar em Cristo. É o Evangelho. Talvez você nessa manhã esteja desanimado da caminhada, cansado da caminhada. Deixa eu trazer uma palavra para você. Antes que você Deus decidiu. Nossa, hoje está. Eu vou pregar sem. Na congregação eu prego sem. A gravação vai ficar ruim, não tem problema. Qualquer coisa não coloque. Preste atenção na mensagem. Antes que você viesse a existir, Deus já tinha um projeto para a sua vida. Antes que haja luz, tudo, Deus planejou a história. E esse mesmo Deus que planejou a história, Ele não deixa você escapar das suas mãos, das mãos dEle. Essa é a segurança que nós temos, é isso que Pedro está falando. Irmãos, fiquem tranquilos. Vocês estão enfrentando momentos difíceis, mas deixa eu falar uma coisa, deixa eu lembrar quem é o Salvador de vocês: o Senhor Deus, e esse não falha. Pode levantar reis, pode levantar impérios, pode levantar o que for. A nossa garantia está na mão de quem? Jesus. Essa é a origem. Parte de quem? De Deus. Não parte de homens. Por isso, irmãos, que nós podemos ter contentamento. Por isso que o apóstolo Pedro começa com esse hino de louvor a Deus. Olha, bendito, louvado seja Deus para todo sempre, amém. Essa é a origem. O propósito. Qual é o propósito? Sua grande misericórdia. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo... É com qualquer misericórdia? Como que está aí na sua versão? Extraordinária misericórdia. Sua grande misericórdia foi o propósito pelo qual Deus concedeu aos crentes a própria vida eterna. Uma participação na vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja comigo lá em Efésios de novo, volta rapidinho. Porque eles estão interligados, é um hino também de louvor a Deus, exaltação a Deus. Efésios 2, 4, 5, olha lá comigo. No entanto, Deus que é pobre em misericórdia, é isso que está escrito? Rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça, sois salvos. Meu irmão, essa é a razão. Pedro, ele investe um tempo nesse versículo 3, para mostrar na abertura da carta, a razão daquele escrito, por que ele estava escrito, e quais as razões, irmãos. Ele é rico em misericórdia. Ele nos amou profundamente. Ele nos deu vida. Quando que Ele deu vida? Enquanto nós estávamos mortos. Isso devia fazer a gente cantar, louvar a Deus diariamente. Você recebeu algo, meu irmão, que na qual, se não fosse a misericórdia de Deus, e não é qualquer misericórdia, é misericórdia que tirou você do mundo dos mortos. Você vai viver para todo sempre ao lado de Cristo. Essa é a mensagem, a base que Pedro começa dizendo: irmãos, lembre-se de quem eram vocês. E por mais que o fogo da perseguição, a dificuldade em Cristo, podem tirar sua vida, meus queridos, mas a herança de vocês está nos céus. E ela não pode ser perdida. Mas Pedro está falando, essa misericórdia, rico em misericórdia. Fala sério, nosso Deus é muito generoso,
É ou não é? Você não sente a generosidade de Deus nisso? Ou você só acha que Deus é generoso nas coisas... Você já viu que a gente gasta tempo falando de coisas materiais? Quanto tempo da nossa fala, muitas vezes, a gente gasta falando de coisas materiais? Que não deveria nem deixar a gente louco, né? Mas a gente fica, né? Mas tem algo maior, irmãos. É isso que Pedro está falando. Irmãos, olha, presta atenção, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia. A misericórdia de Deus é grande demais. Tanto aqui como em Efésios, o escritor apostólico acrescenta um adjetivo que amplia o sentido da misericórdia divina: grande e rico em misericórdia. Misericórdia diz respeito à condição miserável de um indivíduo, enquanto graça se refere à sua culpa, aquilo que causou essa condição. A misericórdia divina leva o pecador da miséria à glória, louvado seja Deus, amém? Eu e você, nós éramos miseráveis, uma mudança de condição, enquanto a graça divina o leva da culpa à absolvição. Há uma mudança de posição. Que mudança, né, irmãos? Que mudança. Esse é o nosso Deus, grande misericórdia. Lá em Efésios, eu gosto muito de Efésios, traz muito alento, irmão, ao coração da gente, viu? Quando ele fala, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, capítulo 1, versículo 7, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Essa graça é grande demais, irmãos. E ela é capaz de sustentar a igreja de Cristo. E deixa eu falar uma coisa para você, antes da gente continuar aqui nesse ponto, eu quero que você grave uma coisa. Pode acontecer o que quiser nesse mundo. Pode vir a perseguição que vier, até pior do que nossos irmãos passaram. Deixa eu falar uma coisa boa para você. A igreja de Cristo caminha vitoriosamente. Acabou. Ah, não, pastor, mas vai vir uma perseguição daquelas. A igreja descansa. Por quê? Porque tem um Deus todo-poderoso que conduz a história e vai até o final com a sua igreja. Essa é a diferença. Essa é a diferença. É isso que nos conforta. É o Evangelho. Falei do propósito. Terceiro, qual é o meio que ela é recebida? Está na parte C do versículo. Porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou. Deus exerceu misericórdia com um propósito. Qual que é esse? Qual é esse propósito? A regeneração. Você já leu Jeremias 13, 23? Olha o que diz lá. Pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Vamos ler lá o versículo. Olha como interessante esse texto aqui. E ele é autoexplicativo. Você vai entender porque nós vamos ler ele. Olha só. Se não é Deus na nossa vida, nós estamos... Tem jeito não. Ó, pode o etíope mudar a sua pele? Pode o leopardo alterar as suas pintas? Assim também poderíeis vós fazer o bem, estando habituados à prática do mal? Tem condições que não tem como mudar. Essa é uma mensagem específica para o povo aqui, Deus usou o profeta. Mas é interessante a gente pensar nesse texto. Se você parar para pensar, tem uma coisa que não tem como o homem mudar: o seu status de morte. Tem coisas que não tem como mudar. Todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos mortos nos pecados. E tem coisas que não tem como mudar. Essa é uma certeza. Porque todos destituídos. Aí nós estamos estudando nessa manhã a origem da salvação, o propósito da salvação. E agora a gente vai ver pelo meio qual é recebida. Em Cristo.
Pela sua misericórdia, Ele regenera essa situação, porque nenhum ser humano tem condições de mudar essa situação, a não ser o próprio Deus regenerar. Ele nos regenerou. Por isso fica claro que o apóstolo Pedro apresenta que somente pela regeneração, ou seja, Deus trabalhando através do seu Espírito Santo, pode transformar o coração do homem pecador. E Pedro está exaltando o quê? Justamente essa obra que Cristo fez. Lembra que Cristo falou para Nicodemos, lá no Evangelho de João 3, 5, 6? Vamos lá ver? Você lembra? Ele não entendia nada, né? Pelo jeito que termina o texto lá, né? Como assim, Nicodemos? Você não entende essas coisas? Vamos ler lá. João 3, 5 a 6. A gente grava mais João 3,16, né? Mas está dentro do contexto, né? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne, é carne, mas o que nasce do Espírito é somente o Espírito que pode mudar. Ele muda as nossas disposições íntimas, dando-nos um novo coração e uma nova mente. Somente Deus. E isso Pedro por isso que eu falei para você que não precisa ficar nesse texto, porque é interessante como ele pega ali o evangelho inteiro e vai parte a parte mostrando para aqueles irmãos na abertura da carta qual é a base para que eles enfrentassem aqueles dias. E é só por meio do evangelho. Então a origem está em quem? Da nossa salvação? Em Deus. Propósito e a essência, da onde? O meio pelo qual é recebida é pelo novo nascimento, o regenerar de Deus. E será que foi para uma coisa? Ele regenerou a gente para quê? O que o versículo aponta? Ele aponta a direção para uma viva, nos regenerou com propósito para uma viva esperança. Hernandes Dias Lopes diz assim, o cristianismo é a religião da esperança. Não caminhamos para um futuro desconhecido, marchamos para a glória eterna. Essa é a razão. Nós somos, tudo isso Deus fez e deu uma direção para uma viva esperança. No hebraico, a palavra mais comum para esperança, ela tem a ideia de corda ou cordão, transmitindo a ideia de estar ligado ou atado a algo firme. E tem outra palavra que é cavar, que expressa uma expectativa intensa de uma espera ativa e não passiva. Então uma esperança viva em Cristo não é incerto e nem abstrata, ela é real porque Ele ressuscitou e vive. E assim estamos firmemente ligados a essa certeza. Jesus reina soberanamente e por meio dele nossa esperança permanece viva todos os dias. Então a nossa esperança, ela não é incerta, ela não é morta. Ela está ligada em a quem? Em Cristo. Sabe, irmãos, em outras palavras, Pedro está dizendo assim, irmãos, por mais que esse momento possa estar incerto, sem vislumbre, creia, por causa de Jesus Cristo, que veio a esse mundo, morreu na cruz e ressuscitou, está vivo, você pode crer. Não rompe, é para sempre. Essa é a nossa certeza. E ele continua. Qual que é a essência de tudo isso? É a ressurreição de Cristo. Simon Kistemaker diz assim, sem a ressurreição de Cristo, citando o apóstolo Paulo,
1 Coríntios 15, 17, 19, nós já vamos ler. Nossa regeneração não seria possível. E nossa esperança não faria nenhum sentido. Eu estou falando que a esperança é certa, mas por que a nossa esperança é certa? Porque Cristo venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás, venceu tudo e está vivo. Vamos ler lá? 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo. Simon Kistemacher só está citando o que o apóstolo Paulo disse. 1 Coríntios 15, 17 a 19. E se Cristo não ressuscitou, é vão o quê? A vossa fé para nada serve e continua a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos mais de todos os seres? Somos miseráveis, se a gente acha que é só para essa vida. Com essa introdução, o apóstolo Pedro vai dar o norte para onde vai seguir toda a carta, toda a orientação. Eu recomendo você ler na sua casa, você, durante a pregação, e lembrando conforme for feita a exposição. Sabe por quê? A base de tudo que ele vai falar está no versículo 3. Toda a honra e toda a glória a Deus que fez esse projeto maravilhoso, que é capaz de sustentar a cada um de nós em meio às lutas, tribulações, perigos. O Joel mandou, é feito por IA, né, Joel? Lá do, umas músicas, o livro inteiro de Efésios, né? Colossenses, acho que foi Colossenses, né? Inteiro cantado. E falou, Lucas, não tem nem como a pessoa errar, né? Esquecer a Bíblia, né? E é tão bonito que é um toque bem feito, né? Irmãos, eu sei que muitos passam dias difíceis, enfrentam problemas. Eu tenho na minha família também. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você concorda comigo que nós deveríamos louvar mais a Deus? Ah, pastor, eu canto desafinado. Eu não estou falando da sua afinação. Estou falando da disposição do seu coração. Que tal todos nós juntos glorificarmos ao nosso Deus? Mas, diante das lutas, cantar. Diante das dificuldades, louvar a Deus. Porque é isso que Pedro quer fazer com aqueles irmãos que iam receber essa carta. Irmãos, em outras palavras, irmãos, louvem ao Senhor por tão grande salvação. Exaltem a Ele, porque Ele é digno de toda a glória. Ele tem propósito, irmãos. Vocês não estão abandonados. Igreja, você não está solto nesse mundo. Ele regenerou vocês para uma viva esperança. E se a música fala de louvor, vamos cantar? Cadê o pessoal? Eu sou assim, gente. O pessoal na congregação assusta tudo. O cara vai cantar? Cantar. Vamos terminar exaltando Ele? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Cante essa música exaltando ao nosso Deus. Cante com voz vibrante. Cante em todas as situações da sua vida. Louve a Deus em todos os momentos. Porque somente Ele é capaz de conduzir nós em vitória. Amém? Eu estou atrapalhando. Tem que sair, certo?